Você compraria da sua própria empresa? É nisso que você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Lucas da EA Vendeu, aqui é uma assessoria de marketing e vendas e a gente fala literalmente para empresas que querem vender mais. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar alguns exemplos bem práticos do que eu faço aqui, do que a gente indica para os nossos clientes fazerem, para eles sempre estar de olho em melhorias para sua empresa, para atendimento, para negócio como um todo. Bom, é isso. Só eu, tá? Pronto. Aí, pronto, dá para fazer. Quando eu decidi vir aqui para esse edifício, foi porque eu já tinha olhado alguns locais que não eram bem localizados, não era bom, eu tinha que fazer uma puta obra para realmente fazer pelo menos o mínimo do que eu acho que é interessante. E eu tenho experiência com várias lojas, quando eu vou comprar, que eu vejo que tem vários pequenos erros, várias pequenas coisas que eu fico pensando, será que aquela empresa, ela compraria dela mesma? Será que o empresário, o gerente, a pessoa que está atendendo, ela gostaria de ser atendida daquela forma? Será que o produto, ele realmente está daquele formato redondinho, do jeito que a pessoa compraria, se você for, por exemplo, numa hamburgueria, numa pizzaria, que seja? Então, isso é muitas vezes o que a gente tem que pensar como empresa, como empresário, para que a nossa melhoria contínua aconteça, como o nome mesmo diz, continuamente. Por exemplo, aqui, se você for ver, o cliente que foi entrar aqui, ele tem, de fato, um local para estacionar, ok. Ele tem uma localização muito boa, ok. Ele tem um prédio que, pô, é bonito, esse prédio aqui. Ele tem outras coisas que são relacionadas a uma estrutura lá embaixo que vai, de fato, dar uma primeira impressão. Uma primeira não, na verdade, é complementar a primeira impressão, que é muito boa. Quando ele chega na sala, a sala tá bacana, tá legal. É isso que você tá vendo aqui nesse vídeo em si, da nossa sala. Ela tá assim, minimamente legal para dar um impacto inicial ali para o cliente, pô, ótimo, não tá do jeito que eu quero ainda, tá do jeito que eu acho que tem que ser, mas está passando uma impressão de que tá de qualquer jeito? Eu acho que não. Então, esse que às vezes são pontos que o cliente, quando ele vai em alguma loja, vai em algum local, ele percebe de que tá de qualquer jeito, e não é essa impressão que a gente quer de fato passar. E é isso que eu quero falar aqui com você, para você de fato prestar atenção muitas vezes nos detalhes, porque são esses detalhes que vai fazer com que você venda mais aí do outro lado. Basicamente, atendimento. Se um cliente chega até você e pergunta sobre preço, você vai lá e fala o preço. Pô, legal que você fala o preço, mas será que você está gerando valor sobre aquele produto, gerando valor sobre a sua empresa? Porque se você só fala o preço, na minha visão, você não está gerando valor nenhum. Ah, mas estou respondendo o que o cliente quer. Legal, mas será que ele vai, de fato, ter uma boa experiência, uma experiência incrível? Não necessariamente. Então, falar apenas o preço, falar apenas o que o cliente está perguntando ali, não necessariamente gera valor. Então, às vezes, vale muito a pena de você gerar valor, você falar os benefícios do produto, as vantagens, o que de fato acontece para que aquele produto esteja naquele preço, para que você, de fato, tenha um diferencial, mostre o diferencial. Fazer perguntas para o cliente, que às vezes você só fala o que ele quer e pronto, acabou. E não faz pergunta nenhuma. E quando vai fazer uma pergunta, e aí, vamos levar? Não é necessariamente isso. Utilize perguntas, que dessa forma você vai conseguir, literalmente, começar uma conversa. Entender o que o cliente de fato está querendo comprar. E você vai vender o que ele quer comprar. Não necessariamente o que ele está achando ali. Ele está falando sobre preço e pronto. Você foi lá e sanou a dúvida dele e acabou a conversa. Uma outra coisa. Eu fui comprar um produto esses dias e eu tinha pedido uma informação para a empresa. A empresa foi lá e falou bem assim, que ia me enviar e não me enviou. Aí beleza. Eu não sei se ela esqueceu ou alguma coisa aconteceu. Eu fui lá depois e falei com ela. Ei, empresa, tudo bom? Manda aquilo para mim, por favor. Aí ela foi lá e falou que ia enviar. Só não tinha dado para enviar antes. E não enviou. Só que assim, a empresa, eu conheço como é que ela é. E ela, pô, o pessoal é gente boa, o pessoal não é ruim de atendimento. Quando você vai lá, o pessoal é muito legal, muito atencioso e tudo mais. Só que não promete o que você não vai cumprir. Não fala o que você não vai fazer. Se você fala um negócio, faça, anote. Sabe o que aconteceu, no final das contas? Que eu acabo conhecendo lá. É provavelmente o seguinte, a empresa literalmente não anota as coisas, não deixa claro ali que ela tem que fazer X, Y e Z e acaba deixando para depois. E acaba pegando a demanda ali da hora do último cliente que acabou chegando, atendendo ele e deixando aquele que ficou de enviar um orçamento, que ficou de enviar alguma coisa, para depois. Então, se você vai prometer alguma coisa, cumpre. Alinha de fato as expectativas, alinha prazo. Se você falou que vai fazer e não vai fazer, beleza, não tem problema nenhum, só que avisa o cliente, para ele de fato entender. Eu estava escutando um podcast falando assim, ó, alguma coisa relacionada, sei lá, a McDonald's, eu não lembro o que era não, mas alguma coisa assim, que quando você vai no McDonald's, o que você espera? Que literalmente você seja atendido rápido,
produto saia rápido, você consiga pagar ali sem nenhuma demora, nenhuma burocracia. Só que se eles estiverem com um problema lá dentro e falar bem assim, pessoal, ó, você que tá chegando aqui, só para te avisar, a gente tá com um problema no processo tal e vai demorar 15 minutos a mais, tudo bem? Tá ótimo, você sabe que você foi lá pela rapidez. Só que se eles avisaram e você ficou, você sabe que você vai ficar 15 minutos a mais ali na fila, ali esperando o produto, que seja. Mas eles estão alinhando com você. Se eles não alinhassem, aí sim você ia ficar puto da vida. Mas como eles estão alinhando, isso tá ótimo, beleza, tá top. Então é o que você esperava que eles avisassem para você? Show! E por que então que na sua empresa você não faz isso? Não alinha as expectativas. Deixa sempre para querer resolver o problema ao invés de falar com o cliente. Cliente, ó, a gente deu um atraso aqui, eu não vou conseguir te entregar essa demanda hoje, não vou conseguir te responder hoje, não vou te conseguir X, Y, Z. Aconteceu ontem comigo. Eu não consegui entregar para um cliente uma proposta. Aí eu falei com ele, depois que eu saí aqui do escritório, era quase 7 horas da noite, eu falei com ele, ô fulano, tudo bom? Ó, desculpa, mas eu não vou conseguir entregar hoje. Eu tentei até agora há pouco, só que eu não consegui porque eu tô dependendo de fulano de tal para me passar tal coisa. Aí ele foi, tá ótimo, combinado, então amanhã a gente se fala, eu já alinhei o horário e já resolvi, já tá resolvido. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença também. Agora uma questão mais no online. Imagine o seguinte, você tem um ótimo atendimento, sei lá, vou falar de uma pizzaria. Tem um ótimo atendimento, o cliente vai lá, sai satisfeito, tem um ótimo produto, mas quando alguém vai buscar você no Google, vai lá no Google Meu Negócio, por exemplo, você tem 4 notas, dessas 4 notas são só mais ou menos as notas. Uma é boa, as outras 3 é mais ou menos. Nota 2, nota 3, e isso te dá uma média ruim, bem ruim. E o cliente falou, da vez que ele foi lá, às vezes um é concorrente falando mal, o outro é um cliente que foi totalmente atípico, ele gosta de reclamar, o outro é porque atrasou um pouquinho, e o outro é porque gostou muito, mas a nota tá ruim no geral. Só que o que acontece? Aquilo se torna verdade. Se você tem tudo muito bom, mas não está parecendo que é bom também, você não está fomentando para que isso aqui do offline vá para o online, você não vai conseguir ter uma boa experiência com os outros clientes. Quem disse que você não poderia ter mais vendas? Às vezes o seu posicionamento aqui, às vezes como você está sendo visto aqui, está péssimo. Então os clientes que eles não chegaram na sua loja ainda, eles não chegaram porque o Google está barrando eles. Aquela, nem meia dúzia de pessoas, aquela quantidade muito menor, metade da meia dúzia, né? São 3 que falaram mal ali, que foram ruins. O comentário está fazendo com que, as estrelas em si, está fazendo com que aquelas pessoas sejam barradas, tenham dúvida de ir. Aí eles vão na hamburgueria, eles vão no seu concorrente. Então, olhe para o seu online também. Olhe para todos os lados. Para o online, nessa parte, por que você não chega e faz um formato que é literalmente fomentar para que esses clientes aqui, eles cheguem até o online ali e literalmente dê um comentário, dê uma nota 5. Cara, todos os dias você tem dezenas de pessoas, dezenas ou centenas, dependendo da pizzaria. Eu tô falando pizzaria, mas você entenda. Você tem na sua loja, você vai ter. Então, por que você não pegar meia dúzia ali e fazer com que eles deem ali a nota 5? Pega os melhores clientes, os clientes que mais engajaram ali no dia, na noite em si, para que eles de fato deem uma nota boa. Isso vai facilitar demais. Você vai ver que naturalmente os clientes que você não sabia que eles não estavam indo por causa disso, vai começar a surgir mais clientes. Aí você vai ver, vai entender que, caraca, pequenas ações fazem um grande resultado. Só que não de um dia para outro. Mas se você fizer pequenas coisas todos os dias, meio que esse um dia para outro vai acontecendo e você nem vai percebendo. Você vai vendo que está tendo um resultado muito grande. Por quê? Pensa você. Você também pode ser a pessoa que está deixando de ir em um lugar, está preferindo ir em outro lugar, porque quando você viu o Google Meu Negócio, quando você viu o Instagram, quando você viu alguma coisa e um comentário negativo, também preferiu ir naquele outro local. Tudo isso que eu falei, tem muitos outros exemplos. Se a gente for ver, literalmente, a quantidade de possibilidades que você tem para melhorar o seu negócio ou até mesmo piorar, são bem grandes. Tem muitos detalhes que podem fazer com que você se destaque, tem muitos detalhes que podem fazer com que você tropece. Então esses são só alguns. É para literalmente dar, assim, talvez uma provocação para que você consiga ter alguns insights aí, prestar atenção no seu negócio, para que você consiga ter mais resultados, para que você consiga literalmente vender mais, que é o nosso foco aqui. Independente se você está com a gente ou não na nossa assessoria, nosso foco é fazer você vender mais. E se você quiser uma ajuda mais de perto, mais próxima, clica aqui no primeiro link da descrição, você vai ser acompanhado, o comercial vai falar com você, a gente vai se conhecer, vai entender melhor sobre a sua situação. Se fizer sentido, a gente faz uma parceria. Se não, pelo menos a gente se conhece. Fechou? Então tamo junto, curte, comenta e compartilha aí. Valeu!